Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Bach, da agência Safras, e converso no Conversa com Analista para a Safras TV com Paulo Molinari, ele que é analista e consultor para o mercado de milho de Safras e Mercado. Paulo, muito bom dia, obrigado por estar conosco para essa mais edição da Safras TV, tudo bom? Bom dia, Arno, bom dia a todos. Tudo bem, Paulo, bom dia. Paulo, eu começo te perguntando como é que tu vês esse momento, a situação do mercado brasileiro de milho e também no cenário internacional. Bem, o ambiente do mercado internacional é um ambiente ainda tenso, né? Em função de que nós temos um conjunto de fatores que não permitem uma queda muito forte de preço, né? Uma safra americana que não é uma safra plena, não é uma safra cheia, mantém os estoques aí baixos para o ano que vem, precisa que o ano que vem os Estados Unidos aumente novamente a área com milho em pelo menos 4, 5 milhões de acres. Então, isso cria um ambiente, né, para Chicago com preços muito acima da média ainda até o primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, basicamente até que a safra 23 americana, que ainda vai ser plantada no ano que vem, ela tem um bom desenho, né, uma boa projeção, e isso sirva para acomodar os mercados globais, certo? Esse é o primeiro ponto, ou seja, um estoque americano do maior exportador mundial, muito baixo. O segundo ponto é que existe uma quebra histórica de milho na Europa, né? Uma quebra de pelo menos 15 milhões de toneladas, continua colocando a Europa como grande importadora desse segundo semestre, comprando muito milho brasileiro, argentino. Se a Comissão Europeia de Biossegurança deixar, talvez, milho americano no primeiro semestre do ano que vem, isso gera aí, claro, uma demanda adicional para os exportadores, inclusive para o Brasil, pelo menos aqui até janeiro, né? No Brasil tem milho, para atender essa demanda europeia na medida que ela desejar, certo? Bom, e o terceiro grande fator é o corredor de exportação da Ucrânia, com a guerra que ainda persiste. Esperamos aí que a OTAN não se envolva no processo, porque se a OTAN se envolver no processo, deixa de ser uma guerra Rússia contra a Ucrânia para ser uma guerra de mais países, né, do Ocidente contra a Rússia. E aí muda de projeção, muda de tamanho, e, naturalmente, o corredor de exportação do ucraniano pode ser afetado novamente pela Rússia, né? Então, são os três principais fatores que hoje sustentam esse mercado internacional, mesmo em plena colheita americana, né? Nós estamos aí com Chicago a $6,70, o normal do preço do milho é $4, estamos com 6,70, muito acima da média, né? Com uma colheita aí de 350 milhões de toneladas nos Estados Unidos, e o mercado não cede. O que a gente não pode ficar esperando é participação da China, porque a China está colhendo uma safra recorde. Infelizmente, a imprensa, a mídia agro brasileira colocou uma falsa informação sobre a China. Realmente existe uma seca na China, mas não nas regiões produtoras de milho. E, por isso, a China está completamente fora das compras, desde compras americanas, desde o Brasil, da Argentina, da Ucrânia. A China está tentando ficar fora do mercado. A China tem uma forte desvalorização cambial que impede ela de importar grandes volumes, né? Então, assim, contar com a China no mercado brasileiro esse ano e talvez até no ano que vem é pura filosofia e pura ilusão. Então, o que nós temos de real é Estados Unidos, Europa e Ucrânia, certo? Bom, isso está trazendo para o Brasil uma retomada de um bom ritmo de exportação. O pessoal aí comparando a exportação com a do ano passado, né? Mas o ano passado nós tivemos uma quebra histórica de safrinha. Exportamos 21 milhões de toneladas apenas, ainda conseguimos exportar alguma coisa. Sim. Então, a recuperação da exportação desse ano é uma curva normal para uma safrinha quase que praticamente cheia, né? E aí nós vamos aí para 37, 38, talvez 40 milhões de toneladas
de exportação. Temos aí outubro, novembro, dezembro, janeiro para fechar essa exportação. O que a gente não deve imaginar e esperar é que o Brasil tenha muita força para grandes embarques na exportação depois de janeiro, porque nós estamos aí à vésperas de colher uma super safra de soja. O Brasil nunca viveu uma safra de 150 milhões de toneladas de soja, e naturalmente isso pode implicar numa situação de logística brasileira muito complicada, nos portos, nos fretes, nos secadores, nos armazéns, né? Porque é uma grande safra de soja entrando e Sim. não deixa espaço para milho na exportação no primeiro semestre. Então, acreditar que o Brasil vai continuar com forte demanda internacional para milho brasileiro, por enquanto, parece que o Brasil não tem espaço para grandes volumes depois de fevereiro, certo? Claro que depois de junho, com a entrada da safrinha, a gente volta a ter um bom escoamento. Então, nós temos, assim, uma safra que ainda está aí, tem pressões regionais de venda, tem um exportador presente, os negócios continuam saindo aí para novembro, dezembro, janeiro na exportação, mas não avança para fevereiro em diante. Isso quer dizer o seguinte, que aquele produtor que vai precisar desocupar armazém até dezembro, vai precisar de dinheiro até dezembro, janeiro, para o início da colheita da soja, ele tem que ir aproveitando esse movimento de demanda das trades, até do mercado interno, para conseguir já dar vazão a esses lotes que ainda estão nos armazéns. Porque a grande preocupação nossa é que venha todo mundo junto, desocupando o armazém em dezembro, janeiro. Isso poderia causar uma baixa forte no final do ano, por conta de pressão de venda de mercado interno, certo? A exportação está boa, a demanda interna não tem problema nenhum, mas essa sazonalidade de pré-colheita da soja pode gerar uma pressão de venda do milho. Depois disso, aí nós temos aí um primeiro semestre novamente, com bom suporte para preços internos, né? Apesar de uma safra de verão que começou aí muito bem, a questão do frete, a questão da logística, a questão do abastecimento, né? A gente não sabe qual vai ser o estoque de passagem para o ano que vem, mas, em todo caso, fevereiro a junho, nós sempre temos um movimento de demanda interna versus produção de verão, que isso ajuda a sustentar preço no mercado interno. Então, por enquanto, há um suporte muito bom de mercado internacional, daqui até setembro 23, há oportunidades de exportação daqui até janeiro, pelo menos por enquanto, né? Quem precisa desocupar armazém tem que ir pensando nesse espaço de demanda para não se afogar com venda em dezembro, janeiro, e depois de fevereiro, né, quando começar a entrar a safra de soja, o milho pode ganhar aspectos aí novamente altistas. Para o consumidor, nos meses finais do ano, ele pode acreditar que possa ter um fôlego no preço, o preço pode baixar um pouco para ele adquirir maiores volumes? Veja, nós temos aí duas variáveis, né? A primeira delas é quanto a gente exportar, né? Que o ritmo está indo bom, mas não é nada assim magnífico, né? A ponto de dizer que o Brasil vai exportar 43, 45 milhões de toneladas, não tem essa demanda ainda para milho brasileiro, mas é possível, né? Isso enxugaria os estoques de passagem e aí, a partir de fevereiro, o mercado começaria a subir. Então, para o consumidor interno, daqui até janeiro, nós vamos ter essas pressões de venda regionais. E o consumidor precisa estar preparado, né, com alguma posição de estoque em casa, para aquele período de fevereiro em diante, porque é um período que o mercado vai ter milho disponível, porém você vai ter muita dificuldade de logística, de frete, de transitar milho de longas distâncias, né? E você vai ter que ter uma boa estratégia de compra de milho próxima, né? Porque a soja não vai deixar espaços aí para grandes transportes do milho. Então, a grande preocupação do milho, na verdade, é a partir de fevereiro e não daqui até janeiro. Acredito que
os preços hoje ainda são confortáveis para os consumidores. Podemos ter, sim, alguma pressãozinha de venda no final do ano, mas também não é nada muito além do que nós já temos hoje. Tá certo, então, Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui para a Safras TV. Gostaria de fazer um comentário final para os nossos telespectadores. Bem, é só ter atenção que agora, a partir de agora, o mercado internacional e global passa a olhar o clima na América do Sul como um principal fator para a movimentação de preços, né? E nós estamos ainda em ano de laninha, então é necessária a nossa manutenção de atenção quanto ao clima nas próximas semanas. Tá certo, então, Paulo. Muito obrigado pela participação. E para você que quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de milho e de outras commodities, acesse o site de Safras em safras.com.br, baixe os aplicativos da Safras Connect e também da agência Safras, acompanhe as mais completas informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras e ainda acompanhe as mais completas informações do agro brasileiro internacional através dos vídeos de Safras e Mercado. Assine o nosso canal no YouTube, inscreva-se, assine as notificações para ficar completo das mais completas informações do agro brasileiro. Para a Safras TV, jornalista Arno Bach.